Capítulo 12. Virar branco? Davi ainda enfrenta alguns problemas, mas continua a mostrar progresso espiritual e suas leituras caminham bem. De Toby Gang, 1970, New Tribes Mission. Quando eu era criança, os missionários quiseram a todo custo me fazer conhecer Teossi. Não esqueço essa época da missão Totobi. Às vezes me lembro de tudo. Então eu digo a mim mesmo que Teossi talvez exista como aqueles brancos tanto insistiam. Não sei. Mas em todo caso tenho certeza que há muito tempo de não querer mais ouvir suas palavras. Os missionários já nos enganaram o suficiente naquele tempo. Cansei de ouvi-los dizer: Sessuce vai chegar, vai descer até vocês, vai chegar em breve, mas o tempo passou e eu ainda não vi nada. Então fiquei farto de escutar essas mentiras. Os xamãs, por acaso, ficam repetindo essas coisas à toa sem parar? Não. Bebem o pó da Yocaona e logo fazem descer a imagem de seus espíritos. E só por isso, quando me tornei adulto, decidi fazer dançar os chapiri como os antigos faziam no tempo da minha infância. Desde então, só escuto a voz deles. Talvez Teossi se vingue de mim e me faça morrer por isso. Pouco importa, não sou branco. Não quero mais saber dele. Ele não é nem um pouco amigo dos habitantes da floresta, ele não cura nossas crianças, tampouco defende nossa terra contra os garimpeiros e fazendeiros. Não é ele que nos faz felizes. Suas palavras só conhecem ameaça e medo. É verdade. Até hoje, a gente de Teossi não desistiu de me assustar. Quando os encontro por acaso, continuam me dizendo: Davi, seu pensamento está escurecido. Satanás se apoderou de você. Se continuar dando ouvido às palavras dele, vai arder no grande fogo de Chupari. Pare de responder aos chapiri para que seu pensamento possa se abrir novamente com as palavras de Teossi. É ele que realmente vai protegê-lo. Mas já não sou mais criança, não tenho mais medo de responder a eles. Já escutei demais suas tapeações naquele tempo. Basta. Como vocês podem pretender que seu Teossi quer nos proteger quando ele fica ameaçando nos jogar numa fogueira? Se pudéssemos vê-lo, talvez temêssemos sua ira a ponto de nos submetermos. Mas nós sabemos dele o que vocês dizem e nunca podemos vê-lo. Então, se vocês querem imitar as palavras dele, façam isso sozinhos, fechados em suas casas. Eu nunca mais quero ouvi-las. Hoje, essas falas torcidas dos missionários não me inquietam mais. Após minha morte, os dizeres e cantos da gente de Teossi não serão mais nada. Meu fantasma estará feliz nas costas do céu com os de todos os nossos antigos xamãs mortos. Assim é. Os Yanomami são mais numerosos nas costas do céu do que aqui embaixo na terra. As palavras de Teossi pertencem aos brancos. Antigamente eram desconhecidas na floresta. Surgiram entre nós há pouco tempo. Nenhum de nós jamais as havia dito antes de os missionários chegarem com elas. Por isso, não as compreendemos realmente. Só conhecemos um pequeno trecho delas a montante. Porém, nosso pensamento é incapaz de desdobrá-las em todas as direções como fazemos com os chapiri. Se continuarmos a ouvi-las, segui-las sem razão, acabaremos esquecendo os dizeres de nossos maiores. Aí, os brancos dirão que somos crentes, mas nosso pensamento terá só ficado tão esquecido quanto o da gente da cidade que não sabe nada da floresta. Hoje, porém, é o contrário que ocorre. Muitos poucos de nós ainda imitam Teossi e os xamãs não temem que os missionários como antigamente. Os chapiri continuam a nos fazer escutar seus cantos, que são nossa verdadeira língua. Até hoje, mesmo com a Yacoana, nunca conseguimos ver dançar a imagem de Teossi. Por mais que fechemos os olhos e nos esforcemos muito, como eu cheguei a fazer, é sempre em vão. Teossi morreu e seu fantasma desapareceu além do céu. Não é possível vê-lo nem ouvi-lo. No entanto, outrora, quando eu mesmo virei fantasma sob efeito da epidemia Chauara, vislumbrei um grande pedaço de tecido branco que flutuava no ar sem pés. Era difícil enxergá-lo com clareza, mas havia em torno dele padres e freiras sentados em volta de uma grande mesa. Então acordei e, depois, quando adormeci de novo, nunca mais voltei a vê-lo. Mas talvez a imagem de Teossi também
aquilo que os espíritos chamam de Waiwari é um ser de pele flácida e luminosa, que quando aparece só fica dançando no mesmo lugar entre medeiras moles e assustadoras. Eu nunca o vi, mas meu sogro me falou dele algumas vezes quando bebíamos yacoana juntos. Disse-me que essa imagem que fazia descer de vez em quando trazia em torno do pescoço um longo tecido coberto de desenhos de escrita pretos, e o que talvez fosse essa a imagem de Teossi. Meu sogro, como eu disse, é um grande xamã. Nossos antigos abriram eles mesmos os caminhos de seu chapire para ele. Ele morreu várias vezes e seus espíritos sempre o trouxeram de volta à vida. Foi morrendo desse modo que ele também viu Omama e Teossi se enfrentarem. Contou-me como ambos surgiram juntos quando a floresta começou a existir. Mas Teossi logo ficou furioso contra Omama por achá-lo habilidoso demais. Sua capacidade de criar as coisas da floresta o deixava enciumado, de raiva. Acabou matando-o. Então Omama, tornado fantasma, vingou-se de Teossi e, por sua vez, destruiu-o. Depois disso, o fantasma de Teossi foi morar além do céu, acima da terra dos brancos. O de Omama permaneceu acima de nossa floresta, próximo do chapire. Desde então, as imagens dos dois ficaram afastadas uma da outra. Tudo isso aconteceu depois que Omama fugiu de nossa floresta em direção a jusante dos rios, onde criou os brancos. Hoje, Teossi está morto, tanto quanto Omama. Dele só restam os nomes, seus valores de fantasma. A imagem de Teossi talvez cuide dos brancos. Eles devem saber. Nós, em todo caso, sabemos muito bem que ela não protege nada os habitantes da floresta. Os missionários costumavam repetir que Teossi criou a terra, o céu, as árvores e as montanhas, mas para nós, suas palavras só trouxeram para a floresta os espíritos de epidemia que mataram os nossos maiores e todos os seres maléficos que desde então nos queimam com suas febres e nos devoram o peito, os olhos e o ventre. É por isso que, para nós, Teossi é antes o nome de Yoassi, o irmão mau de Omama, o que nos ensinou a morrer. Omama, por outro lado, criou os chapire para nos vingar das doenças e a yacoana para nos podermos fazer dançar suas imagens. Quis com sabedoria defender os habitantes da floresta de Nomassiri, o ser da morte. No começo, Omama não era o único a ter chapire. Teossi os criou no mesmo tempo. São eles que os missionários chamam de anjos. No entanto, Teossi acabou sendo agressivo com eles porque não lhe obedeciam. Então expulsou-os para longe, acusando-os de serem sujos e preguiçosos. Ao ver isso, Omama os chamou para perto de si e os transformou em chapire. Deu a eles seus ornamentos resplandecentes e seus cantos magníficos, de modo que eles são muito mais belos do que os humanos, são mesmo como os espíritos deles que os brancos nos disseram ser anjos. A beleza e o poder do chapire não tardam a causar inveja em Teossi. Por isso, como eu disse, ele acabou matando Omama, que era o pai deles. Ele não morreu sem motivo. É também por isso que, até hoje, a gente de Teossi guarda tanto rancor contra os xamãs que fazem dançar esses espíritos. É o que eu penso. Os missionários têm um livro a partir do qual espalham as palavras de Teossi. Costumam dizer, olhando para ele, que Sessusi irá clarear nosso peito e lavar nosso pensamento. Não paravam de declarar que Teossi não gosta de quem faz descer os espíritos, de quem usa folhas de tabaco, de quem rouba das roças dos outros ou de quem copula com mulheres casadas. Também repetiam sempre que Teossi tem aversão pelos que se enfrentam com bordunas, conduzem expedições de feitiçaria ou mostram bravura na guerra. Porém, para nós, tudo isso não passa de um monte de palavras tortas. Omama sempre demonstrou amizade por todos nós, não importa o que façamos. Ele nunca pretendeu lavar o peito de ninguém. Sua imagem não fica nos dizendo sem parar: vocês são maus. Se recusarem minhas palavras, farei com que sejam queimados vivos ou carregados pelas águas. Farei tremer a terra da floresta sob seus pés. Ele apenas nos diz: vocês são como eram seus antigos. Continuem seguindo os rastros deles. Um dia vocês morrerão. Por isso, enquanto estão vivos, não devem temer nada. Assim é. Ignoramos aquilo que a gente de Teossi para nos assustar. Chama a todo instante de pecado. Não somos ruins. Só não somos brancos. Somos como nossos antepassados sempre foram antes de nós.
Para nós, todas essas palavras de branco a respeito de Teoce são sem valor. Se a imagem de um de meus filhos for capturada por um ser maléfico gavião coimari, de nada vai adiantar eu esconder o rosto com as mãos para falar com Teoce tentando curá-lo, em vez de chamar meus chapiri. Se eu apenas fechar as pálpebras como se estivesse dormindo para dizer: Pai Teoce, proteja essa criança. Ninguém vai responder: Auê, vou cuidar dele. Meu filho morrerá e só me restará minha dor. É só. Quando se imitam as palavras de Teoce, não se vê nada, nem os seres maléficos, nem o mal das plantas de feitiçaria, nem os espíritos de epidemia. Teoce deve ser preguiçoso, já que não faz esforço algum para nos curar, nem quando estamos agonizando. Morremos à toa, sem ele nem se preocupar. Ao contrário, os Chapiri demonstram muito empenho em nos vingar. Por isso censuram Teoce como faríamos com um xamã indolente. Os brancos dizem que você é poderoso. Você alega saber curar, mas nunca o vemos trabalhar. Você nunca sai da rede. Você foge da luta contra os seres maléficos. Você só sabe ficar repetindo palavras de medo e de morte. No começo, nossos antigos se aproximaram da gente de Teoce para conseguir deles algumas mercadorias e medicamentos. Ainda que fosse pouco, naquela época não havia outras coisas dos brancos em nossa floresta. Depois os missionários não pararam de amedrontá-los com Satanás e o grande fogo de Chupari. Então, por medo, muitos de nós acabaram por imitá-los. Contudo, aquelas palavras nunca conseguiram lavar nosso peito como diziam aqueles brancos. Nenhum de nós parou de ficar com raiva, nem de querer se vingar. Ninguém parou de mentir ou de desejar as mulheres. Aí o tempo passou e, pouco a pouco, todos foram voltando às nossas verdadeiras palavras. Foi o que aconteceu com meu padrasto em Toutobe. No início ele se esforçou muito para falar com Teoce, como os americanos faziam. Ficava repetindo depois deles: Sessuce, limpe meu peito, afugente os espíritos para longe de mim. Apesar disso, os Chapiri não pararam de querer descer para ele e Teoce nunca conseguiu mandá-los embora. Então ele perdeu o medo de voltar a beber Yacuana. Assim é. Continuaremos fazendo dançar as imagens dos ancestrais animais para curar os nossos enquanto estivermos vivos, pois somos habitantes da floresta. Não ficamos, como os missionários, fechados o tempo todo em nossas casinhas, fingindo falar com Teoce e comendo sozinhos. Contudo, quando eu era pequeno em Toutobe, gostava de escutar a gente de Teoce. Se eles tivessem se comportado melhor conosco, será que eu teria continuado a imitá-los? Não sei. Eles me ensinaram, como as demais crianças, a desenhar as palavras de nossa língua e depois reconhecer os números que os brancos usam para fazer contas. Depois presentearam-me com várias peles de imagens sobre agentes de Israel e sobre Sessuce. Deram-me também um livro grande em que estavam desenhadas as palavras de Teoce. Eu gostava de ouvi-los falar daquelas coisas antigas. Teria gostado de falar com Teoce e, sobretudo, de poder vê-lo. Pretendia mesmo tornar-me um dos seus, embora de tanto ouvir proferir seu nome eu temesse sua ira. Para dizer a verdade, eu tinha mais curiosidade pelas novas palavras dos brancos do que pelas de nossos antigos. Além disso, naquela época meu padrasto e meu cunhado tinham rejeitado seus chapiri e tinham virado crentes. Nosso pensamento estava fixado em Teoce e no fogo de Chupari. É claro que quando imitávamos as palavras dos brancos, acabávamos por confundi-las um pouco, mas de tanto repeti-las, ficavam cada vez mais firmes em nós. Íamos visitar as casas de nossos aliados e falávamos para eles ao modo dos missionários. Aceitem Teoce e recebam suas palavras. Foi ele que criou os homens e as mulheres. Foi ele que criou os alimentos da floresta e das roças. Foi ele que criou os peixes e a caça, os macacos e as antas. Os americanos estavam satisfeitos conosco. Diziam que éramos realmente gente de Teoce, tanto quanto eles. Contudo, não compreendíamos bem aquelas palavras de branco. Não eram as de nossos antepassados que nunca nos haviam dito: Pai Teoce existe, ele nos protege. Nem conhecíamos esse nome antes da chegada daqueles forasteiros. Só queríamos suas palavras diferentes das nossas. Dizíamos a nós mesmos: esses brancos são outra gente, têm outros espíritos. Talvez Teoce exista mesmo. Será tão poderoso quanto dizem? De modo que, no começo, escutei bastante os missionários. Desejava seguir suas palavras e me esforçava para imitá-las. Ficava feliz de ser considerado como um deles. Eles já tinham mergulhado minha cabeça na água do rio Toutobe, tapando meu nariz como um pastor.
Eu tinha mesmo feito amizade com Teossi. E, no entanto, quando eu ficava só e queria falar com ele, não conseguia, nem mesmo podia vê-lo em meus sonhos. Além disso, os brancos, apesar de meus esforços, continuavam falando duro comigo. Davi, você está em pecado, é ruim. Não use brejeira de tabaco, não deseje mulheres casadas, não beba o pó de Yacuana. Satanás estava enganando você, temos pena de você, vai queimar na fogueira de Chupari. Com o passar do tempo, escutar essas censuras constantes acabou enfraquecendo as palavras de Deus em mim. Elas só pareciam saber falar de pecado e recriminações. Eu estava começando a ficar cansado delas. E por fim, tudo aquilo me deixou furioso. Dizia a mim mesmo. Entendi bem as palavras de Teus e agora eu sou um dos filhos dele. Meu peito ficou limpo, apesar disso, esses brancos não param de me acusar de ser mau. Por quê? Então comecei a rebater. Não falem comigo assim, não quero mais ouvir tantas palavras ruins. Agora chega de me dizer isso tudo. Se tentarem me assustar repetindo essas coisas o tempo todo, vou acabar achando que só querem mentir para mim. Eu não tinha meu pai desde a minha primeira infância. Meu padrasto já tinha outras mulheres e filhos pequenos. Os que tinham cuidado mais de mim, minha mãe e meu tio, tinham partido havia pouco. Desesperava-me a ideia de ter de crescer sem nunca mais revê-los. Atormentava-me a dor de seu luto. Agora eu me sentia só em nossa casa de Toutoube. É claro que não estava realmente sozinho, mas já não tinha ali familiares para cuidar de mim e me alimentar. Passava a maior parte do tempo triste ou com raiva, não pensava em nada a não ser em fugir. Não parava de pensar. Aqui não tem mais ninguém, quero desaparecer. Bem longe daqui na terra dos brancos. Quero viver com eles e virar um deles. Eu estava mesmo tomado por essa ideia. Não queria mais viver em nossa casa, nem viver na floresta. Tinha decidido abandoná-las para sempre, virar branco. Eu não pensava noutra coisa, não tinha mais vontade nenhuma, entretanto, de imitar Deus como antes. Os missionários tinham me enganado, cobrindo-me de recriminações. Eu queria esquecer todas as palavras que tinham me dado. Quando eu refletia sobre isso, a única coisa que me vinha à mente era que Teossi tinha deixado morrer meus parentes. Isso me revoltava. Dizia a mim mesmo, pouco importa. Agora não me incomoda morrer, não sou filho de branco. Que a epidemia devore também a mim e que eu queime com Satanás. Foi esses meus pensamentos que no final resolvi deixar em nossa casa de Toutoube. Assim que tive a oportunidade, fui trabalhar no posto da Juricaba da FUNAI, rio abaixo, na beira do Demine. Lá comecei a viver junto com outros brancos que não falavam de Teossi. Os discursos dos missionários foram se apagando aos poucos de minha memória e acabei por esquecê-los. Naquela época, o pessoal da FUNAI, que tinha substituído os antigos da inspetoria, vinha muitas vezes nos visitar em Toutoube para fazer trocas. Trocávamos com eles castanhas do Pará, também peles de jaguatirica, de ariranhas-cana, de veados e queixadas. Eles nos traziam facões, facas, machados, anzóis, linha, redes e algumas roupas, ainda espingardas e cartuchos. Às vezes nos ajudavam com remédios e também pediam os brancos que moravam jusante do rio de entrar em nossa floresta. Por tudo isso, eu achava bem que viessem nos visitar. Eu já tinha crescido, mas ainda frequentava a escola da missão. Achava que seria bom para mim aprender outro costume. Eu já tinha me tornado adolescente e agora podia deixar os meus viajar longe para outras terras. Eu queria conhecer outras gentes. Naquele tempo, eu pensava nisso, sem parar. Os funcionários da FUNAI, que vinham a Toutoube para comercializar com meus parentes, não se interessavam nem um pouco por mim. Para eles, eu ainda era uma criança. Porém, um dia perguntaram ao meu padrasto se podia ir trabalhar com eles no posto de Juricaba. Ele recusou logo, pois me considerava jovem demais para partir sozinho com os brancos. Então, eles levaram outros rapazes mais velhos que eu, mas parece que não ficaram nada satisfeitos com o trabalho deles, pois logo mandaram de volta. Mais tarde, durante outras visitas, um homem da FUNAI insistiu novamente junto ao meu padrasto para que eu fosse trabalhar com ele. Prometeu que me traria de volta a Toutoube em algum tempo depois. Dessa vez, eu tinha crescido e estava mais sabido. Tinha começado a me acostumar com aqueles novos brancos. Meu padrasto me perguntou se eu queria mesmo ir com eles. Respondi que era isso mesmo que eu queria. Então, dessa vez, ele acabou concordando. Está bem, vá trabalhar com esses forasteiros. Mas fique atento, preste muita atenção nas doenças deles e nas onças da floresta. Não faça besteiras e não se meta em rascadas.
Ditas essas palavras, acabei partindo com o pessoal da FUNAI. O homem que tinha insistido para que eu o acompanhasse pretendia me instalar na casa dele ajudante do posto da Juricaba, para que eu trabalhasse para ele. O chefe do posto da FUNAI, Esmeraldino, percebeu e isso logo desagradou. Chamou-me de lado e me disse: "Não vá com esse sujeito. Ele vai fazer você trabalhar para ele sem descanso. Você vai passar fome, vai dar dó de ver. Venha se instalar conosco no posto. Você pode nos ajudar na cozinha, cuidar da comida e da louça." Então eu segui o conselho e fiquei com ele a Juricaba. Foi assim que eu comecei a trabalhar com a gente da FUNAI pela primeira vez. Eu era ajudante do cozinheiro do posto, rachava lenha, acendia fogo e ia buscar água no rio. Punha carne de caça para assar, lavava os pratos, os talheres e as panelas. Ainda pescava e caçava. Eu tinha muito trabalho mesmo, e não tinha tempo para preguiça. Mas, apesar disso, eu gostava de viver junto com os brancos e realizar as tarefas que eles me incumbiam. Eu tinha acabado de ficar adolescente e com eles eu aprendi muitas coisas. Tinha muita vontade de conhecê-los melhor e imitá-los. No entanto, naquela época, eu ainda não sabia grande coisa a respeito deles. Conhecia um pouco os missionários, mas não os brancos de Juricaba que estavam perto. Mas eram muito diferentes. Na verdade, eu até receava ter de falar com eles. Eles não me conheciam, eu não entendia quase nada do que diziam. Então, no posto da FUNAI, eu só trabalhava sem dizer uma palavra, esforçando-me para seguir as ordens que me davam. Venha cá, vá para lá, vai rachar lenha, vai pescar. Eu conseguia não me equivocar demais, porque os chamatari do lugar, que falavam um pouco de português, me ajudavam a entender o que o pessoal do posto me dizia. Eu queria mesmo conhecer os brancos, por isso eu os escutava com muita atenção. No entanto, minha boca tinha medo de falar com eles. Eu não tinha, dizia a mim mesmo. Vou aprender a língua deles. Antes, me esforçava para capturar suas palavras uma por uma para fixá-las em mim, mas não era nada fácil. Custou-me muito reunir algumas delas em minha mente, mas pouco a pouco, as que eu conseguia reconhecer aumentaram. Eu continuava mudo, mas estava começando a compreender o que o pessoal do posto me dizia. Aí minha boca acabou perdendo o medo, então me arrisquei a proferir algumas daquelas palavras estranhas com uma língua retorcida. Mas o que eu dizia soava muito feio, era só fala de fantasmas mesmo. O pessoal da FUNAI tinha me dado uma rede de algodão bem grande e vários tipos de roupa. Tudo aquilo me deixava feliz. Dizia a mim mesmo, por que não imitar os brancos e virar um deles? Eu só queria uma coisa, parecer com eles. Por isso, observava-os o tempo todo em silêncio, com muita atenção. Queria assimilar tudo o que diziam e faziam. Eu já estava acostumado a usar bermudas. A gente de Teoce já tinha distribuído várias desde que começaram a morar conosco, para escondermos o pênis. Eu também conhecia chinelos, contudo nunca tinha usado calça comprida, nem sapatos fechados, nem camisas, menos ainda óculos. Quando eu via os brancos vestindo suas calças, pensava, vou esconder minhas pernas como eles. Quando calçavam seus sapatos, dizia a mim mesmo, vou fechar meus pés do mesmo jeito para andar. Quando trajavam suas camisas, imaginava, eu também vou me embrulhar num belo tecido desses. Os óculos eram o que mais me impressionava e eu ficava esperançoso. Um dia eu vou poder esconder meus olhos como eles. Reparava em seus relógios de pulso que me causavam também muita inveja. Seria tão bom enrolar essa coisa em torno do meu pulso para poder seguir o sol mesmo à noite. Eram só esses meus pensamentos naquela época. Eu não parava de pensar em quando fosse adulto e dizia a mim mesmo, um dia vou ter um grande motor de popa para correr pelos rios para todos os lados com uma canoa grande como os brancos. Meu pensamento estava mesmo fixo em suas mercadorias. Naquela época eu acreditava que eram capazes de fabricá-las eles mesmos quando quisessem. Aqueles objetos novos obscureciam meu espírito e me faziam esquecer todo o resto. Eu já não trazia em meu pensamento nem meus parentes, nem minha antiga casa de Toutope, se os brancos que me levaram como eles tivessem sido moradores do rio, daquela gente que vive rio abaixo, ao longo do rio Demine, acho que nunca teria voltado para a nossa floresta. Teria me tornado um homem entre os pescadores de tartarugas ou os coletores de fibra de piaçava. E se tivessem concordado em me dar uma de suas filhas, eu teria tomado esposa entre eles e teria ficado de fato. Se eu tivesse mesmo desejado virar branco, eu teria me perdido entre os habitantes do rio e com certeza estaria vivendo lá hoje. Não digo mentiras, aconteceu com um dos rapazes de nossa antiga casa em Maracana. Para mim era um cunhado, era mais velho que eu. Ele já era adulto quando eu ainda não passava de um menino.
Isso foi há muito tempo. Depois da epidemia de Osvaldo, ele tinha ido embora para o posto Juricaba, como eu faria mais tarde. Trabalhou lá por algum tempo e depois seguiu o rio abaixo com um branco que já tinha trabalhado para a inspetoria. Esse tinha se instalado no Baixo Demine, longe do posto Juricaba, perto de um lago. Tinha aberto lá uma roça e vivia da captura de tartarugas para vender. Ele caçava e também vendia peles de animais. Trabalhava só e por isso chamou o jovem Yanomami para vir ajudá-lo, que acabou ficando por lá. Não queria mais voltar a viver conosco, pois não encontrava esposa entre nós. Quando partiu de Maracana rio abaixo, parou em nossa pequena casa em Totopi e anunciou ao meu padrasto: Choapé, vou descer de canoa até os Brancos. Este lhe respondeu: Está bem, vá. Não se esqueça de nos trazer espingardas. Então o rapaz respondeu: Chaupé, só vou voltar quando você estiver cego, quando sua cabeça tiver ficado branca e seus lábios tiverem ficado bem fininhos. Só voltarei para chorar a sua morte. Aí seguiu viagem e nunca mais voltou a morar entre nós. No entanto, muito tempo depois, chegou a revê-lo. De vez em quando ele subia o rio até o posto Juricaba, onde eu trabalhava, e também o encontrei mais tarde em Manaus. Sempre que me via, ele me aconselhava a me mostrar dócil com os brancos. Às vezes me dizia também: por que você não vem morar comigo rio abaixo com os habitantes do rio? Eles vão lhe dar de comer, é verdade. Ouvindo-o, pensava que um dia talvez eu seguisse seu exemplo. Porém, como eu trabalhava para a gente da FUNAI, eles não deixavam me perder, como ele, entre os ribeirinhos do rio Demine. Foi assim mesmo. Ele começou a beber cachaça sem parar e acho que o peito dele acabou sendo pego pela doença. Nunca mais o vi desde aquela época. Ele morreu entre os brancos, sem jamais ter voltado à nossa floresta. No começo, eu pensava do mesmo modo que ele. Foi só bem mais tarde, quando entendi que os brancos podiam ser maus, que minha mente se afastou de tais pensamentos. Quando eu trabalhava em Ajuricaba, certo dia o chefe do posto, Esmeraldino, me levou com ele para Manaus. Descemos o rio Demine, depois o rio Negro, de canoa a motor, durante dias e dias. Quanto mais nos aproximávamos, mais eu ficava ansioso para ver pela primeira vez a cidade da qual tanto tinha ouvido falar. Porém, no final, quando chegamos, fiquei um pouco decepcionado. Acostamos num lugar afastado de todas as casas e lá permanecemos durante toda a nossa estadia. Dormíamos no barco, no porto. À noite, eu via vários tipos de luzes passando em todas as direções ao nosso redor. Os barcos que se cruzavam no rio, os grandes aviões que sobrevoavam, e os carros enfileirados ao longe da beira. Eu não me sentia nada tranquilo. Perguntava-me inquieto: o que haveriam de ser todos aqueles fogos na escuridão? E de dia havia tanta gente e barulho ao longo do rio, uma multidão de brancos se agitava de um lado para o outro, gritando nomes de peixes: jaraqui, curimatã, tambaqui, surubim, tucunaré, e de frutas de palmeira, açaí, bacaba, buriti, tudo isso para trocá-los por pedaços de papel velho. Naquele tempo eu não sabia o que era dinheiro e ainda ignorava que sem isso não se podia comer nem beber na cidade. Observava todos aqueles brancos com um certo receio. Eram tantos e se atropelavam em todos os sentidos como formigas xirina. Dizia a mim mesmo: nossos antigos não imaginavam que os brancos fossem tão numerosos e que tivessem tanta fartura de comida. Todas essas máquinas para correr por toda parte na água, na terra e no ar é de fato muito assustador. Eu não parava de olhar apreensivo para o céu a cada jato que passava sobre nós. É claro que eu conhecia desde criança os aviões pequenos dos missionários que de tempos em tempos aterrissavam em Totobi, mas não imaginava que existissem aviões tão enormes, nem que fossem tantos. Sobretudo, eu nunca tinha visto um carro. Por isso sempre ficava muito aflito quando tinha de andar a pé na cidade para ir à casa na FUNAI. Permanecia em alerta constante, vigiando sempre o movimento dos carros de um lado para o outro. Tinha medo de me atropelarem e me esmagarem com seu caminho. Pareciam tão pesados. Observava-os de longe e tentava fixar meu olhar nas rodas que me intrigavam. Ficava me perguntando: o que será isso? Serão como jabutis de ferro? Será que tem espécies de mãos e de pés? Como podem se movimentar tão depressa? No começo eu não me dava conta de que as rodas dos carros giravam. Achava que corriam. Ainda não sabia nada das coisas da cidade.
Principalmente, eu nunca tinha visto tantos brancos. Estavam por toda parte. Imaginava que eles não deviam parar de copular, para terem se tornado tão numerosos, e que era por isso que alguns deles queriam vir morar na nossa floresta. Entretanto, nada disso me preocupava muito, eu apenas pensava: os brancos são outra gente, por isso são tão estranhos. Mais tarde, quando os conhecer melhor, vou me sentir mais calmo na presença deles. Na verdade, eu só queria uma coisa: virar um deles. Eu ainda era muito jovem, bem ignorante. Naquele tempo, eu ainda estava longe de me perguntar: se todos esses brancos continuarem aumentando ao nosso redor, o que vai acontecer conosco mais tarde? Por fim, algo ruim aconteceu comigo no posto da Juricaba. Meu peito foi pego pela tuberculose. A doença me foi transmitida por um jovem chamatari que, por sua vez, tinha sido contaminado em Manaus. Era sua primeira vez lá, como havia sido para mim. Ele já trabalhava para os brancos do Rio havia um bom tempo. Tinham até lhe dado uma esposa. Então ele acabou ficando na cidade por muito tempo porque gostava muito de viver na companhia dos brancos. Além disso, tinha se acostumado a beber cachaça como eles. Passado algum tempo, começou a tossir cada vez mais. Já estava muito doente quando foi ver um médico que lhe recomendou parar de beber e tomar remédios. Tentou até mandá-lo para o hospital logo, mas o rapaz se recusava a ser tratado pelos brancos. Foi ficando tão doente que só pensava em morrer, então resolveu fugir de volta para sua aldeia. Tinha ficado muito magro e não parava de tossir cuspindo sangue. Apesar disso, quando chegou ao posto, a Juricaba, o pessoal da FUNAI deixou que ele se instalasse no mesmo quarto que eu. Comíamos na mesma panela, compartilhávamos os mesmos pratos e canecas. Às vezes ele me dava seu resto de café. Naquela altura, eu achava que a tosse dele não passava de um tipo de gripe. Ainda não sabia que a tuberculose é uma doença tão perigosa e letal. Tampouco ele sabia. Os brancos não nos disseram nada. Então eu vivi assim ao lado dele por um longo tempo. E aí de repente ele morreu. A doença dele já tinha entrado no meu peito havia muito tempo. De modo que certo dia, voltando de uma visita a Toutoube, Esmeraldino, chefe do posto, me encontrou em Ajuricaba, ardendo de febre, prostrado na rede. Eu estava me sentindo péssimo e não parava de tossir. Ele tinha afeto por mim e ficou preocupado ao me ver tão mal. Primeiro tentou me tratar lá mesmo, mas não deu em nada. Meu estado se agravou. E de qualquer modo, já não havia mais remédio no posto. Acabou achando que seria mais prudente me levar para a cidade. Ele estava realmente decidido a me ajudar. Então descemos o rio Demine numa canoa motor de polpa até a foz para chegar à cidade de Barcelos. Ele me levou logo para o hospital, mas eu não pude ficar lá, porque o médico nos disse que não tinha nenhum medicamento contra a tuberculose. Aconselhou-nos a ir a Manaus, onde seria mais fácil me tratar. Seguimos viagem, portanto, dessa vez descendo o Rio Negro. Outros homens da FUNAI me acompanhavam. Havia também Yo, um jovem japonês que viera de muito longe para me visitar na floresta. Havia também Yo, um jovem japonês que viera de muito longe para nos visitar na floresta. Assim que chegamos a Manaus, Esmeraldino me levou para um hospital e me deixou lá com outro médico. Então eu me vi sozinho naquela cidade a me perguntar, apreensivo, o que seria de mim. Naquele tempo, eu nem sempre compreendia muito bem o que os brancos me diziam. Felizmente, logo encontrei no hospital alguém que eu conhecia. Era Chico, o antigo missionário brasileiro que os americanos tinham expulsado de Toutoube. Ele agora trabalhava para a FUNAI e também tinha ficado doente. Apesar de tudo o que tinha acontecido, para mim era bom que ele estivesse lá, porque falava a minha língua. Então, o médico disse a ele para me perguntar se havia sangue na minha saliva. Respondi que sim e que sentia uma dor aguda ao respirar. Além disso, me comia o peito. Mas não me explicou nada. Só avisou que o pessoal da FUNAI foram eles que, mais tarde, me relataram o que o médico havia dito. Ele recomendou também que eu ficasse no hospital por um bom tempo. Ao receber a notícia, eu não me queixei nem tive medo. Aceitei tudo sem discutir porque realmente queria ficar curado. Não queria por nada levar aquela doença para a floresta para contaminar os meus. Acho que fiquei naquele hospital por 1 ano. Foi demorado, muito demorado mesmo. Se eu quisesse, teria podido fugir, como muitos fazem, mas nunca tive essa intenção porque não queria morrer como o rapaz chamatari de Ajuricaba, que tinha passado sua doença para mim. Além disso, as pessoas do hospital me tratavam bem, e eu me acostumei com elas.
Então, passei meu tempo deitado num quarto sem fazer besteiras, tomando remédios todos os dias. Não fiquei irrequieto. Tinha resolvido esperar calmamente até que me dissessem que eu estava curado e que podia deixar o hospital. No começo, como em Ajuricaba, continuei observando os brancos à distância sem dizer uma só palavra, só para conhecê-los. Só que dessa vez tive que ficar confinado com eles por um período muito longo, sozinho e sem nada mais para fazer. Os outros doentes, as enfermeiras e os médicos sempre faziam esforços para falar comigo. Então caprichei para imitar suas palavras uma por uma, devagar, com um papagaio ererê. Havia também uma escola no hospital. Eu compareci algumas vezes, mas não aprendi grande coisa. O importante é que eu tinha feito um amigo entre os doentes. Foi ele que me ensinou muitas palavras e um pouco de escrita. Era muito melhor para mim ficar livre e aprender com ele. Foi assim que eu perdi o medo de falar com os brancos. Eu lhes pedia água, comida, coisas assim. Seu modo de falar foi ficando cada vez mais claro para mim. Aos poucos também fui conseguindo me fazer entender melhor. No entanto, eu passava a maior parte do tempo sozinho e sempre pensava na floresta com saudade. Assim o tempo foi passando devagar, muito devagar mesmo. Certo dia, porém, um médico deve ter dito ao pessoal da FUNAI: Davi não está mais doente, matamos a tuberculose dele. Pois de repente vieram anunciar que eu estava curado. Eu não esperava por isso. Fiquei tão feliz de estar de novo em boa saúde e de poder afinal sair do hospital. Então, Esmeraldino, chefe do posto de Ajuricaba, veio me buscar e me levou para a casa dele. Cuidou de mim, mais uma vez com amizade. Sem a ajuda dele, com certeza eu teria morrido daquela doença. Porém, quando fiquei curado, não queria mais voltar a trabalhar no posto Ajuricaba. O pessoal da FUNAI de Manaus também achava que eu devia voltar para casa em Toutoube. Disseram-me: Davi, agora você conhece a palavra dos brancos. Você deve voltar para junto dos seus. Seu lugar é lá. Você vai ajudá-los. E mais tarde, quando você for mesmo adulto, se quiser, poderá vir trabalhar conosco. Essas palavras me pareceram boas. Então a FUNAI me levou de volta para Toutoube. Não foram os meus que me chamaram de volta. Não, eu resolvi por conta própria voltar a viver na minha floresta, e assim, a vontade de virar branco foi aos poucos desaparecendo de minha mente. Hoje, às vezes eu fico acordado no meio da noite e me sinto só no meio das pessoas adormecidas na nossa grande casa em Uatoriqui. Então, meus pensamentos vão escapando para longe, um seguindo o outro, sem que eu consiga detê-los. Fico me agitando na rede sem conseguir dormir. Penso em nossos ancestrais que no primeiro tempo se transformaram em caça. Não paro de me perguntar: onde os seres da noite vieram realmente à existência? Como era o céu no primeiro tempo? Quem o criou? Para onde foram os fantasmas de todos os que morreram antes de nós? Então, por fim, meu espírito se acalma e eu consigo descansar. Muitas vezes também pensamentos acerca dos brancos vêm me atormentar. Aí penso: quando minha mãe me levava no colo, esses forasteiros ainda estavam muito longe de nós. Não sabíamos nada deles. Nossos maiores não nos confiavam que um dia eles matariam quase todos nós. Hoje compreendo que eles destroem nossa floresta e nos maltratam somente porque somos gente diferente deles. Por isso, se tentarmos imitá-los, as coisas vão ficar mesmo muito ruins para nós. Quando penso em tudo isso, o sono foge para longe de mim. O tempo de minha adolescência está muito distante agora. Contudo, ainda me lembro de que outrora me esforcei para parecer com os brancos em vão. Escondi meus olhos atrás de óculos escuros e meus pés dentro de sapatos. Penteei o cabelo de lado e coloquei um relógio no braço. Aprendi a imitar o modo de falar deles. Mas isso não deu em nada de bom. Mesmo embrulhado dentro de uma bela camisa, dentro de mim eu continuava sendo um habitante da floresta. Por isso costumo repetir aos rapazes de nossa casa: talvez vocês estejam pensando em virar brancos um dia? Mas isso é pura mentira. Não fiquem achando que basta se esconder nas roupas deles e exibir algumas de suas mercadorias para se tornar um deles.
Acreditar nisso só vai confundir seus pensamentos. Vocês vão acabar preferindo a cachaça às palavras da floresta. Suas mentes vão se obscurecer e no final vocês vão morrer por isso. É verdade. As palavras de Omama e as do Chapire são muito antigas. Só elas podem nos fazer felizes. Imitar as de Teoce e dos brancos não nos vale de nada. Elas só podem nos atormentar. É por isso que penso que devemos seguir os rastros de nossos antepassados, assim como os brancos seguem os dos deles. Hoje é verdade, eu continuo escondendo meu pênis numa bermuda. É um hábito que adquiri com a gente de Teoce quando era pequeno. Também é verdade que conheço um pouco da língua dos brancos, porém, imito-a de maneira desajeitada apenas quando vou à cidade ou para conversar com eles na floresta. Então, como antigamente, me esforço para fazer como papagaio, na tentativa de me fazer compreender. Mas assim que fico só entre os meus, minha boca se fecha para essas palavras estranhas. Elas fogem para longe de meu pensamento, minha língua endurece e não pode mais pronunciá-la. A mente dos rapazes que querem virar brancos está cheia de fumaça. É por isso que, quando me tornei adulto, decidi guardar em mim os dizeres dos nossos avós, mesmo se eles morreram há muito tempo. É com os cantos dos Chapire que meu pensamento pode se estender até as nascentes dos rios ou para florestas distantes e mais além, até os pés do céu. É com elas que eu posso ver o que os nossos antigos conheceram antes de mim, que posso contemplar as imagens do primeiro tempo, tais como eles fizeram descer, muito antes de eu nascer. Assim é. Nunca vou querer deixar de imitar nossos antepassados, pois esse é o nosso verdadeiro modo de ficar sábio.